Olá, gateiros e gateiras de plantão, tudo bom com vocês? Aqui é Ademir e eu sou o criador e apresentador do canal Amigo de Gato. E nesse vídeo aqui, conforme o título que vocês já viram lá, eu vou desmistificar de que o gato transmite a asma, ou então que o ronronar do gato transmite a asma. Muita gente não quer ter gato, proíbe as pessoas de terem gato na casa, porque diz que o gato transmite doenças, inclusive a asma, né? Então você pode ficar com aquela ronquidão, tosse. E na verdade, isso aí é um mito que inventaram. Mas eu tô aqui para esclarecer isso aí para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos partir pro vídeo. Você já ouviu alguém dizer que quando o gato está ronronando, esse ronronar pode acabar transmitindo asma? Imagina só aquele som tão agradável e gostoso que nós, donos de gatos, gostamos tanto de ouvir, não é verdade? Ou será que ele esconde algum risco para a saúde? Bom, nesse vídeo eu vou trazer as respostas sobre esse assunto e vou desmistificar um pouquinho essa coisa do gato transmitir a asma. Vamos direto ao ponto, pessoal. O ronronar dos gatos. Esse som tão agradável e gostoso que eles fazem quando estão se sentindo confortáveis e muito relaxados. Porém, algumas pessoas teimam em dizer que esse som tão agradável pode transmitir a asma ou acabar desencadeando uma crise asmática, o que não é verdade. Então, vamos entender um pouquinho a questão do ronronar do gato. O ronronar é produzido por vibrações que acontecem quando o gato respira. Essas vibrações acontecem entre 25 e 150 Hz. Agora eu quero que você imagine um motor suave trabalhando dentro do peito do seu gatinho. Faz essa associação aí na sua cabeça. Essas vibrações ocorrem em frequências que não tem nada a ver com a causa da asma. Na verdade, essas frequências geradas pelo ronronar do gato ajudam na saúde, no relaxamento, é bom para quem tem problema cardíaco, inclusive na regeneração dos ossos. Sim, esse detalhe você pode pesquisar aí que é verídico. Já foi comprovado isso pela ciência. Pessoal, eu vou atrapalhar o andamento do vídeo aqui rapidinho, só para fazer um breve comentário. Na verdade é um pedido para vocês me ajudarem. Eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo e deixe um comentário se você gostou, se não gostou do vídeo. Diz aí o que você está achando, se você tem algum problema com gatos, né, relacionados a gatos, problema de saúde, se não tem, deixa aqui, me conta aí, relata aí a sua situação para mim, que com certeza eu vou ler e vou te responder com o maior prazer. E você fazendo isso, você vai me ajudar, vai fazer com que a plataforma perceba que o vídeo é relevante e vai fazer a distribuição do mesmo para muito mais pessoas. Ok? Então, sem ficar atrapalhando mais o vídeo, vamos seguindo. Agora vamos ver o que mais a ciência nos diz a respeito do ronronar dos gatos. Pesquisadores foram fundos nas suas pesquisas para descobrir se o ronronar do gato causa algum tipo de problema ou desencadeia crises asmáticas. Esses pesquisadores
colocaram pessoas com problemas respiratórios e com asma perto dos gatos. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Nada de crise, gente. Na verdade, algumas pessoas sentiram menos estresse e respiraram bem melhor na presença dos gatinhos. Olha que interessante. E eu não sei se eu expliquei, mas eu vou falar rapidamente aqui e como acontece a alergia ao pelo do gato. Bom, na verdade você sabe que o gato é um animal muito limpo, ele preza muito a limpeza. E o gato ele se lambe bastante para se manter limpo, para manter o pelo sempre limpo e basicamente escovado. Não é bem essa, mas eu vou usar essa expressão, limpo e escovado. A saliva do gato contém muitas substâncias e uma dessas substâncias é a proteína FeL-D1. Quando ele se lambe, essa proteína passa para o pelo e o nosso organismo, no caso, se você for alérgico, o seu organismo, no meu caso eu não sou alérgico, o seu organismo ele vai apresentar uma reação muito forte contra essa proteína, essa FeL-D1. E por isso que não só o gato, mas os cães também têm essa proteína, né, que é o gatilho para causar a reação alérgica. E se você já tiver a asma, né, você vai desencadear a alergia e da alergia já vai afetar também a asma. E geralmente quem tem alergia acaba tendo asma também. Isso não é regra, tá? A pessoa pode ter só alergia, ou então só asma, ou então, no pior dos casos, no pior dos cenários, a pessoa tem a alergia e tem a asma tudo junto. Mas a alergia é uma coisa e a asma é outra completamente diferente. Não vamos misturar as estações. Compreendido? Mas então tá. Eu vou falar para você como esse mito começou, porque é chato, né? Você tem um gato e muita gente às vezes não gosta de chegar perto do gato e esse bicho já tá roncando aqui, ele vai me transmitir asma. Ou então quem tem criança diz que não pode botar perto da criança porque vai pegar asma ou vai pegar bronquite, vai pegar algum tipo de doença pulmonar respiratória. Isso não é verdade. Eu vou dizer como começou esse mito bem esquisito e coitado do gato, né? Acaba pagando pato por causa disso. Nossa, gato pagando pato? São dois bichos, né? Então, fica por isso mesmo. Gato acaba pagando pato. Pensa comigo. Algumas pessoas são alérgicas ao pelo do gato. Bom, na verdade não é só o pelo do gato, mas é alérgica ao pelo em si. Na verdade, não é bem ao pelo. É aquela proteínazinha que eu falei para você, a tal da FeL-D1. E por conta dessa alergia, se a pessoa também tiver asma, ela pode acabar desencadeando uma crise asmática perto do coitado do gato. Com isso, as pessoas acabaram associando uma coisa à outra, ou seja, associando a crise de asma com a presença do gato. Mas na verdade, a asma ela não tem nada a ver com isso, tá? E com isso eles acabaram inventando essa história aí de que o ronronar do gato pode causar ou desencadear crises asmáticas. Nessa questão da alergia ao pelo do gato e a asma, é como confundir a febre com estar resfriado. A febre pode ser o sintoma de várias coisas, mas ela não é a causa do resfriado, entendeu? Então, se você tem asma e ama gatos, vocês podem viver tranquilamente, perfeitamente em harmonia. Você só vai ter que tomar algumas precauções para evitar que você tenha
se for o caso, se você for alérgico a pelo de gato, que você tenha alguma reação alérgica ao pelo de gato e com isso, né, desencadeie uma crise asmática. Mas calma que eu vou explicar o que você tem que fazer. A primeira dica é você manter a casa sempre muito bem limpa. Você pode utilizar um aspirador de pó ou então uma vassoura de pelo e pano úmido. Você tem que passar pano em tudo para tirar qualquer vestígio de pelo que possa ficar pela casa. E para te ajudar um pouquinho nesse quesito, eu tenho aqui no canal um vídeo que lida justamente com esse quesito, manter a casa limpa para quem tem gato. Então dá uma procurada lá nos vídeos, com certeza você vai achar ele e vai ter umas dicas boas lá para você para manter a sua casa limpa. Escove o seu gato regularmente. Por quê? Bom, primeiro, com a escovação você vai aumentar o vínculo com o seu gato. Você vai se aproximar cada vez mais ali com ele. E no processo da escovação você vai retirar todos os pelos que já iam cair, seriam os pelos mortos. E com isso você vai evitar que tenha pelos espalhados pela casa e minimizando o contato que você teria com os pelos do gato. E com isso você vai evitar aí que você tenha uma crise alérgica, tá? Não de raiva, crise alérgica. Outra dica bem legal é que ao brincar com o gato, se você está pegando o gato, está brincando com ele, ou até está escovando o gato, acabou de fazer esse procedimento, acabou de brincar com ele, acabou de levar ele para um outro local, lave bem as mãos. Vai lá na torneira, passa bastante sabão, água corrente, lava as mãos, porque não vai ficar nenhum vestígio de pelo na sua mão. E se você for alérgico, você sabe que qualquer coisinha já é o suficiente para o teu olho ficar coçando, o nariz ficar escorrendo, a garganta ficar arranhando. Então, lave sempre suas mãos, lave bem após brincar com o gato. Uma outra dica que eu vou te dar é que no seu quarto ou em determinado cômodo da casa, você não deixa o gato ter contato com aquele cômodo. Vou dar um exemplo. No seu quarto, por exemplo, você não deixa ele entrar lá. Então não vai ter pelo, não vai ter contato em nenhum lugar. Ou então uma sala específica, um escritório, você não deixa o gato entrar ali. Aquele ali vai ser o seu cantinho, vamos dizer assim, de isolamento. E por fim, mas não menos importante, se você realmente tiver desconfiança de que você, além da asma, for alérgico, vá no médico e faça um exame, um médico alergista, certo? Ele vai fazer um exame com você para saber se você tem alergia realmente ao pelo do gato. Não só do gato, qualquer animal que tenha pelo você vai ter essa alergia, vai desencadear essa crise alérgica em você. Mas, como estamos tratando do pobre do gato, que paga o pato aqui, não é? O médico pode passar um remédio para você para minimizar os sintomas da alergia. Então, chegamos a uma conclusão. O ronronar dos gatos não causa a asma, pessoal. Isso aí é científico. Então, se alguém chegar para você e falar, vai transmitir asma, você vai ficar doente, é tudo mito, não existe, ok? Já é comprovado cientificamente que o ronronar não causa asma nas pessoas. Pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero ter esclarecido bem essa questão do ronronar e da asma. Espero que vocês não acreditem mais nesse mito. E qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou ler. Fala aí se você tem asma, se você tem gato, se você é alérgico ou não, que medicamento você toma, se você tem contato com gato ou não tem, se você conhece alguém, um amigo, um parente seu que pode ser alérgico a gato ou que tem asma e que gosta de gato, mostre esse vídeo para ele, eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor. No mais, fique com Deus
Fiquem na paz. Cuidem muito bem dos seus gatos. Dê todo o amor e carinho que eles merecem, que eles vão retribuir em dobro para vocês. Certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.